Nesse vídeo eu vou te dar uma ideia de como o autoconhecimento pode te ajudar a resolver problemas e superar dificuldades. O autoconhecimento, como o nome já diz, é o quanto tu conhece de si mesmo. E no caminho do autoconhecimento tu vai perceber que existem várias características a serem analisadas. Como exemplos práticos aqui eu posso citar algumas. Aquelas pessoas que não conseguem acordar cedo ou que começam sempre um trabalho mas nunca terminam, começam a ler um livro e nunca terminam, essas pessoas têm em comum a falta de disciplina. Então, essa pessoa, se ela for se estudar, ela vai identificar que ela não tem disciplina. Por algum motivo, ela não tem disciplina. Uma pessoa que sente muita raiva ou irritação por uma crítica, uma notícia ou algo que ela ficou sabendo, se ela for se estudar, ela vai perceber que essa é uma característica que ela tem e que precisa ser corrigida, pois essa característica só traz malefícios para a vida dela. Mas, no autoconhecimento, a gente não vai encontrar somente características ruins. Porém, as características ruins são as que mais demandam a nossa atenção. As características boas e habilidades estão acertadas e só trazem benefício à nossa vida. Já as características ruins podem trazer muito malefício para a nossa vida. E um exemplo simples e prático é quando aquela pessoa que a gente gosta fala algo que nos irrita e a gente explode e fala algo que não devia. Acaba magoando a pessoa, às vezes terminando alguma amizade ou relacionamento somente por esse segundinho de raiva que veio à tona. Depois, quando a poeira calma, ela percebe que fez algo que não deveria ter feito. Ela magoou uma pessoa por um segundo de raiva que ela sentiu. E nesse caso pode até entrar uma dica, que é: sempre analise as tuas ações e as tuas emoções. E se essa pessoa parar para analisar o que ela fez e a emoção envolvida, ela vai perceber que a raiva dela está aflorada e que isso faz mal a ela. Logo, dependendo da pessoa, se ela busca o autoconhecimento ou não, se ela busca, ela vai tentar descobrir de onde que vem essa raiva ou até controlar essa raiva. E dessa forma, essa pessoa evoluiu. Ela subiu um degrau no autoconhecimento, se tornando uma pessoa melhor. Algo que trazia malefício a ela, agora traz um benefício, que é o contrário de explodir. Ela não vai explodir, ela vai se controlar, ela vai pensar, vai analisar as emoções e vai levar a situação tranquilamente. E esse exemplo que eu dei é apenas um exemplo sobre uma situação. Existem várias situações onde a gente pode analisar e absorver um conhecimento sobre nós mesmos. Como eu falei no vídeo anterior, quando tu tem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal em conjunto, tu consegue uma maior eficiência e economia de energia para resolver qualquer problema ou alcançar qualquer objetivo. Um outro exemplo bem simples aqui é a pessoa que se atrasa para tudo. Simplesmente, essa pessoa, conhecendo a característica dela, que ela se atrasa para tudo, ela pode acordar 1 hora mais cedo, se preparar melhor e cumprir o horário determinado. E isso só vai acontecer caso ela perceba e entenda que ela é uma pessoa que se atrasa para tudo. Logo, ela tem que tomar uma outra ação para poder compensar o malefício que essa característica traz. E ao longo do tempo, se estudando, ela pode trazer essa característica ruim para uma característica boa. Sair de uma pessoa que se atrasa para tudo para uma pessoa extremamente pontual em tudo, a ponto de cobrar dos outros a questão da pontualidade. Então, basicamente, quanto mais tu entende tuas características boas e ruins, melhor tu lida com todas as adversidades e problemas que tu vai encontrar durante a vida. Então, como que faz para tu te conhecer? A forma mais fácil de se autoconhecer é nas situações de emoções fortes, problemas e adversidades, dificuldades. Depois desse vídeo, eu quero que tu ligue a chavezinha da autoanálise e em qualquer situação de euforia, medo, raiva, estresse, seja o que for, algum problema, eu quero que tu analise as tuas emoções e pense que se tu tomar uma decisão com base nessa emoção, tu vai ter um benefício ou um malefício. E eu quero que tu faça isso até que vire um hábito. E tu vai perceber que em pouco tempo tu vai se conhecer muito mais do que tu se conhece hoje. Inclusive, tu vai perceber que várias ações tomadas no passado foram tomadas com base emocional, com base nas falhas, com base nos teus defeitos. E esses defeitos que tu perceber, provavelmente tu vai querer trabalhar neles para trazer eles do lado ruim para o lado bom, transformar uma característica ruim em uma característica boa. Um outro costume que tu pode desenvolver é o costume de nunca dar
a reação imediata à informação que tu recebeu, porque dessa forma tu tem mais tempo para analisar essa emoção e tomar a decisão correta. Tendo o costume da autoanálise e de não responder imediatamente a qualquer informação que tu receba, eu tenho certeza que tu vai melhorar muito as tuas respostas e vai se conhecer muito mais nesse tempo. Então agora falando um pouco sobre quais as características que tu vai encontrar nessa tua caminhada do autoconhecimento. Dentro dessas características vão ter vários e vários sentimentos, hábitos e crenças que tu vai identificar, sendo muitas delas ruins e muitas delas boas. Por exemplo, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros. Se ela parar para se analisar, ela vai entender que essa característica é uma característica boa, que pode trazer benefício mental e espiritual para ela, mas pode trazer alguns malefícios também, como se alguém for se aproveitar dessa bondade dessa pessoa. Outro exemplo é uma pessoa que explode com um determinado assunto, seja de raiva, estresse ou medo. Dando um exemplo sobre a minha autoanálise, eu sei que eu me estresso quando eu estou no trânsito, quando tem alguém na minha frente andando muito devagar, ou dá seta errado, ou não dá seta, a emoção ruim vem, porém eu não tomo a atitude imediata. Eu tenho aquele tempinho, eu tenho aquele filtro de não responder imediatamente, e quando a emoção ruim vem, eu acabo convertendo essa emoção ruim, ou seja, raiva ou estresse, em uma atitude ok, uma atitude que não me prejudica em nada. Mas todo mundo sabe que ninguém é perfeito, e uma vez que outra acontece da emoção ruim vir e eu tomar atitude do mesmo jeito, não dá tempo de eu parar para processar. Mas isso é totalmente normal, então se acontece contigo, não se culpe, pegue esse fato, analise e melhore para uma próxima vez que acontecer. E conforme o tempo vai passando, tu percebe que tu vai ficando melhor a cada dia, tu vai riscando coisas ruins e colocando coisas boas no teu repertório de características. E depois que passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu percebe que a pessoa que tu é agora é uma pessoa totalmente diferente de quem tu era no passado. E agora tu se conhece muito mais e tu sabe lidar muito melhor com todas as situações que podem vir a acontecer contigo. Como tu ficou muito tempo procurando características ruins e transformando em características boas, a lista de características ruins vai diminuindo e a de boa vai crescendo. E assim tu vai percebendo que a cada dia tu é uma pessoa melhor, a cada episódio tu é uma pessoa melhor. E se conhecendo, tu consegue planejar muito melhor qualquer caminho para algum objetivo. Vamos dizer que tu queira viajar para o exterior. Se tu não se conhece, tu pode chegar lá e desencadear algum problema que faça com que tu volte, justamente porque tu não soube lidar naquele momento, naquele lugar para onde tu foi. Agora, se tu sabe quem tu é, tu chega lá e tu tem tudo na tua cabeça certinho o que tu deve fazer para ficar bem lá no exterior, seja, enfim, qualquer lugar do mundo. Uma outra parte boa do autoconhecimento é a questão da autoestima. Quando tu sabe quem tu é, tua autoestima pode ir lá em cima, justamente porque tu se conhece, tu sabe todas as tuas características e tu consegue mensurar em valor todas essas características que tu tem. Então, se tu é uma pessoa empreendedora, tu é uma pessoa culta, tu é uma pessoa inteligente, tu sabe mensurar isso, porque tu sabe quem tu é. A pessoa que não tem noção disso, ela não sabe se dar valor. E aí já entra em outro assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Acontece também de tu se deparar com alguma característica que tu não consegue transformar ela em uma característica boa. E aí entra a função do mentor. O mentor é uma pessoa que tem um conhecimento mais elevado, onde tu pode usar de pesquisa para entender algo que tu não chegou a uma conclusão sozinho. Inclusive, eu recomendo sempre ter um mentor para validar as informações que tu tem sobre si. Um mentor pode ser uma pessoa, um treinador, pode ser um livro, um canal do YouTube, podcast ou um programa de rádio, enfim, sempre vai ter uma pessoa por trás ali passando o conhecimento de alguma forma. Então, sempre que tu tiver uma dificuldade de se compreender, procure um mentor e peça a ajuda dele. Ele tem as informações e o conhecimento do trilho que tu tá indo nesse momento. Então, se tu tá tendo algum problema que tu não consegue resolver, alguém no mundo já teve esse mesmo problema, já resolveu e deixou registrado em um livro, em áudio ou em vídeo a solução desse problema. E esse mentor pode te ajudar. Então, se quiser deixar alguma sugestão de vídeo nos comentários, eu agradeço. Se quiser deixar o like, eu agradeço também. E até o próximo vídeo.